Falando já um pouquinho, gente, da minha trajetória aí nas terapias, né? Há 20 anos atrás, eu estava me formando no curso de parapsicologia e comecei a trabalhar. E as ferramentas que eu tinha, usei muito a regressão de memória, né? E eu percebia que ainda existia uma barreira, que tinha coisas que não eram resolvidas com as ferramentas que eu tinha. E há uns 18 anos atrás, eu estava fazendo um curso de programação neurolinguística e chegou lá um rapaz chamado Walter Vieira, que eu agradeço ele de coração, trazendo um convite para um curso de constelações familiares que ia acontecer em Curitiba, a primeira turma de um alemão chamado Peter Spelter. E na época o Peter ainda morava na Alemanha, vinha para o Brasil de 3 em 3 meses para dar o curso. E foi muito, assim, mágico, porque quando ele chegou ali falando sobre essa terapia, que trabalhava os antepassados, né? E que muitas coisas a gente trazia como herança, aquilo me tocou e eu não quis nem saber muito sobre do que se tratava. Eu já sabia que eu ia fazer. Já falei para ele, falei, eu estou nessa primeira turma, né? Porque a minha alma já reconheceu, né? Que esse trabalho vai complementar, né? O que eu faço hoje. E realmente foi transformador, né? Na minha própria vida, na vida dos clientes. Quem vem pela primeira vez hoje, né? Tem algumas pessoas novas aqui. Eu vou falar um pouquinho dessa abordagem, né, da constelação familiar, onde Bert traz à luz, né, da consciência as leis que regem o sistema familiar, que são 3, a hierarquia, né, que é a ordem, que é o respeito a todos aqueles que vieram antes de nós, o pertencimento, aonde nós temos o direito, né, adquirido de fazer parte do nosso sistema familiar. Então, ninguém pode ser excluído. Quando acontece uma exclusão ou uma pessoa é esquecida, né, ou não é mais contada, isso cria uma desordem no sistema familiar e outras pessoas depois vão representar esses excluídos. E também a lei do equilíbrio das relações entre o dar e o receber. Então, entre pais e filhos, a gente sabe que não tem como equilibrar essa relação, porque a gente recebe muito deles, né? E a gente, como pequeno, não tem como devolver a vida a eles. Então, é uma relação onde não tem um equilíbrio, mas acontece assim, né? Os pais são os grandes e a gente sempre pequeno, sempre. Por mais que a gente cresça, estude, sabe mais depois, às vezes, né? Estudou mais que os pais, mas isso não importa, né? Os pais não perdem a grandeza deles, nunca, né? E a lei do equilíbrio, então, olha para relações, por exemplo, de casal, aonde eu dou algo e o outro vai me compensar no mesmo patamar, né? Isso se dá também nas amizades, numa relação de trabalho, né? Onde eu dou o meu trabalho, eu vou receber algo em troca. Então, Bert, a gente teve um grande salto quântico, né, em termos de consciência, com as leis do amor, que é assim que o Bert chama, né, os 3 pilares, que trouxe luz para todas essas dinâmicas e emaranhamentos que a gente vivia, mas não tinha consciência do que a gente carregava, né, dessa fidelidade infantil que a gente, né, tem pelos nossos familiares, o amor cego, né, esse amor que a gente faz tudo pelos nossos pais, né, pelo nosso sistema familiar, até
carregar por eles algo que eles não viram, né? Que eles não se deram conta. Então, o que que os filhos fazem, né? Por amor, vai pagar, às vezes, dívidas que não foram pagas no passado, né? Vai se identificar com os excluídos, e com isso a gente não tem uma fluidez na vida. Então, a constelação trouxe uma luz enorme, né, de consciência, tanto é que essa abordagem existe há mais ou menos 40 anos, e ela está hoje no mundo inteiro. Então, uma abordagem que eu vejo não só como terapia, mas como uma filosofia de vida, porque ela muda a nossa postura, né? Ela faz com que a gente tenha um novo olhar, não só para o nosso sistema familiar, mas para todos e para a gente mesmo, né? Um olhar mais compassivo, menos julgador, menos crítico, onde a gente se coloca, né, como igual ao outro, respeita mais as diferenças. E no decorrer também desse trabalho, né, das constelações, eu fui vendo a evolução, né, da consciência. Também depois do Peter, fui fazer um trabalho das novas constelações com a Brigitte, que mora hoje na Espanha. A Brigitte, uma discípula também do Bert, e com todo o trabalho de percepção, de pesquisa que ela foi fazendo no campo, ela trouxe para nós a quarta ordem do amor, que é o sim, que é o assentimento, é a concordância com tudo como foi e com tudo como é, né? Quando a gente se opõe a algo, a gente fica vinculado àquilo. Quando eu rejeito algo, excluo, eu estou vinculada a isso, né? E eu continuo emaranhada. Então, essa lei do assentimento, do sim a tudo como é aquilo que é maior do que eu possa mudar. Que existem coisas que estão no nível pessoal, onde eu posso fazer escolhas, né? Entre uma coisa ou outra, eu posso fazer escolhas. Mas tem situações que são maiores do que nós. E essas situações, normalmente familiares, de coisas que aconteceram no passado, quando é que a gente consegue sair dessa lealdade, né, que eu disse, desse amor cego da repetição? A gente só consegue se liberar quando a gente diz sim a tudo como foi. Sim aos nossos pais, como foram, do jeito deles. Nessa concordância, nesse respeito, né, nessa forma de honrar o nosso passado como foi, nós fomos ganhando também autonomia. E o trabalho também foi mudando, porque antes o Bert Hellinger, no início, achava e acreditava que era o constelador, né, que trazia a energia de cura, uma solução para o cliente. E com o tempo ele foi percebendo que tinha um movimento maior, né, que ele chamou de movimento do espírito, que era um movimento que podia atuar na nossa vida, né? Isso foi durante um tempo. Depois o Bert foi percebendo também que essa força de cura e de mudança está dentro de nós, está no nosso íntimo, através do quê? Desse nosso sim, para que a gente possa fazer novas escolhas. Então, a partir do momento em que nós entramos nessa postura, que nós chamamos de postura adulta, nós ganhamos autonomia, respeitando, honrando a tudo como foi, nós vamos ganhando liberdade, um pouco mais de liberdade, né? Para nos liberar, né, desses emaranhados sistêmicos. Assumindo essa postura adulta, nós também assumimos como responsáveis os danos que nós causamos aos outros, né? Reconhecemos os danos que os nossos ancestrais também causaram, e que quando isso não é reconhecido, é que gera uma compensação. Tudo aquilo que não é visto e reconhecido, alguém vai entrar em contato com isso nas próximas gerações para que isso seja visto, né? De que forma? Com muitos tipos de sintomas.
né? Às vezes através da doença, através de uma dificuldade de relacionamento, através de um sentimento de exclusão que às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Quando a gente está em contato, por exemplo, com um irmão que foi abortado, né? Ou que morreu, um natimorto que não é contado na família, o que acontece? A gente vai se sentir exatamente como aquele excluído. Então, o excluído não é só aquele que moralmente fez algo errado, né? Que acontece muito nas famílias, então a gente quer excluir aquele ovelha negra, né? Mas também aqueles que são esquecidos. E às vezes, por dor, por sofrimento, não se fala mais sobre os abortados, sobre as crianças que nasceram e morreram, né, na primeira infância. Então, esses esquecidos também querem ser lembrados. E os próximos, né, os descendentes, vão se identificando, então, com esses excluídos. E a partir, né, do momento que nós trabalhamos o nosso sistema familiar, muitas coisas eu fui percebendo, né, durante esses 18 anos de trabalho com as constelações, que tinha algumas coisas também que chegava num limite de esbarrar e a gente não conseguia ir adiante. Sentia que tinha algo mais, né? Quando começou a pandemia, eu senti um movimento muito grande de me recolher. Quando começou esse, né, o voltar para casa, né, que a casa nada mais é do que representação do que? Do útero, né, da nossa mãe. Então, esse voltar para casa, né, também faz a gente entrar em contato com muitas dinâmicas. Eu vivenciei muito nos primeiros meses da pandemia, um sentimento de me fechar, né? E aí eu fui me questionando, mas o que tem mais, né? O que tem além disso tudo que a gente pode trabalhar? E eu sentia isso, né? Tem algo mais, além da família. E aí, no final do ano passado, eu entrei em contato com uma nova informação, que eu senti a mesma alegria de quando eu descobri as constelações familiares. Né? Eu falei, é isso, né? Era isso que eu sentia, que estava faltando algo. Né? E essa informação, quem trouxe, ela chama Graziella Frene. Ela também é uma discípula de Bert, né? Trabalhou, fez muitos trabalhos junto com ele, foi aluna. Mesmo trabalhando com Bert, constelando com Bert, ela tinha questões de saúde que ela não conseguia resolver. E num determinado momento ela começou a perceber no campo que surgiam, né, representantes que não eram só dos irmãos abortados que ela sabia que existia, né? E ela começou a perceber que existia um sistema maior, que é o sistema dos irmãos, dos gemelares. E ela começou a aprofundar nesse trabalho, né? Até com o próprio, buscando informação na medicina também, né? Com médicos. Como é que se dá esse sistema quando tem uma fecundação? As células se reproduzem muito rápido, né? Exponencialmente, elas crescem muito rápido, né? E a gente vai, dentro do útero, vai formando muitas células embrionárias. Cada uma dessas células poderia se transformar num embrião e realmente ir adiante na vida. Mas o que acontece? Esses embriões precisam de energia para se desenvolver, precisam da energia do corpo da mãe. E como não tem energia suficiente para que todos sobrevivam, então isso se dá nos primeiros 40 dias de gestação, onde às vezes a mãe nem descobriu ainda que tá grávida, a mulher nem sabe. Essas células começam a morrer, começam a desaparecer. E essa vivência que nós temos, ainda não existe um cérebro formado,
mas a célula já tem toda a percepção nos 5 sentidos. Então, existe já uma percepção desses irmãos que estão, essas células embrionárias que estão convivendo com a gente dentro do útero. E a partir do momento em que elas começam a desaparecer, vai desenvolvendo na gente vários sintomas. Primeiro, que eu não sou suficiente para que eles permaneçam aqui junto comigo. Então, às vezes, a gente desenvolve um sentimento de culpa, de não ser suficiente na vida, porque eu não consegui manter os meus irmãos junto comigo. Outra dinâmica que pode desenvolver é uma raiva em relação à mãe. E isso eu já tinha percebido, porque o movimento interrompido de amor em relação à mãe, às vezes a gente trabalha com o cliente e isso não se dissolve, isso não se resolve. Então, o primeiro movimento interrompido que acontece é em relação a esses irmãos, tá? A essas células embrionárias. A partir do momento em que elas começam a morrer, né, eu começo a me fechar também, né, através da dor, né, da perda, da companhia desses irmãos. Então, esse primeiro movimento interrompido se dá lá no útero. Por isso que só com as constelações familiares a gente não conseguia uma resolução. E o que acontece quando essa convivência ali, quando estamos todos juntos, é uma alegria, é uma plenitude que a gente sente. A partir do momento que vai perdendo um, é um trauma. Perde o outro, é um outro trauma. Então, vai retraumatizando. Tá? E isso vai ficando a informação nas nossas células. A gente não tem a informação aqui, né, cerebral, mas a gente tem a informação na célula. E a Graziella desenvolveu, né, uma forma de trabalhar isso, né, que é um trabalho muito lindo, que ela chama o trabalho com o véu. O que é esse véu? É um tecido, né, que a pessoa se coloca embaixo dele, né, que representa o quê, esse véu? Né? Representa o útero. Então, só a partir do momento que a gente se coloca embaixo desse véu, é que a gente vai entrando em contato com as nossas memórias celulares, com tudo aquilo que aconteceu. E são muitas dinâmicas que acontecem. Então, às vezes, não é um único trabalho que é possível resolver todos esses emaranhados que se desenvolveram ali no início da gestação. Às vezes é necessário vários movimentos, vários trabalhos para que isso vá se soltando. E muito disso, por exemplo, quando a gente está em contato com um irmão muito próximo, né, que a gente chama até de um gêmeo espelho, e esse gêmeo desaparece, como é que nós nos sentimos? Abandonados, sim, temos uma sensação de vazio, nos sentimos incapazes de manter essa relação ali, tá? Nos sentimos insuficientes. E isso nós trazemos depois, né, para a nossa vida, e às vezes a gente nem sabe de onde que estava vindo toda essa sensação, né? Então, existe também uma hierarquia. Todas essas leis que o Bert trouxe para o sistema familiar, isso também rege lá o sistema gemelar. Então, tiveram aquelas células que se desenvolveram primeiro, que são os primeiros, são os maiores. E depois vão se desenvolvendo as outras. Então, existe uma hierarquia. Os maiores, os menores, né? E como é que nós nos colocamos diante desses irmãos?
maiores. Às vezes a gente fica esperando, sabe o quê? Uma aprovação deles, quando a gente olha, por exemplo, vai formando várias bolsas amnióticas, tá? Isso a gente consegue ver em ecografias, as bolsas. E quando a gente olha, por exemplo, para a bolsa, né, de um irmão maior, a gente pode ter ideia do quê? De que lá naquele lugar é muito melhor do que onde eu estou. Então, cria uma sensação de que aonde eu estou não é bom. Então, eu estou sempre buscando fora algo que venha me complementar, como se lá fosse o paraíso e onde eu estou numa, como se fosse numa punição, em um lugar que eu não posso sair dali, né? Então, aí vai desenvolvendo muito da personalidade, da forma como a pessoa vai se colocar na vida, né? Uma técnica que a gente pode fazer, que é muito interessante, é desenhar o útero da mãe e perceber qual é o lugar que nós estamos. Eu fiz isso agora, essa semana, e vou mostrar para vocês. Ó, eu sou essa daqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Pequenininho. E tudo esse aqui, olha, quanta coisa maior do que eu. Né? E quando eu me coloquei debaixo do véu a primeira vez, a sensação que eu tinha é que eu estava apertada, que tinha algo na minha frente, em cima, embaixo, dos lados, que eu não podia nem me mexer. Essa é a minha sensação. E às vezes com essa sensação, que a gente não tem mais como mexer, porque vai ficando apertado lá dentro, vai crescendo, né? A gente sente que não tem espaço mais, a gente entra numa resignação. É assim. E eu levo isso para a vida. E quando eu entrei em contato com essa informação, foi muito interessante. Porque minha mãe dizia que quando eu nasci, eu era uma criança muito quietinha. Muito quietinha. Então, ela dizia que costurava, colocava ali uma caixa de papelão do lado dela e me botava lá dentro, pequenininha. E ali eu ficava, chorava. Então, hoje eu fico pensando, né? Esse comportamento veio de onde? Eu já estava lá, né? Toda ali apertadinha, então eu tinha que dizer sim para aquela situação, para poder sobreviver, né? São técnicas que a gente vai aprendendo para sobreviver. Então, eu tenho esse espaço pequenininho aqui, né? E para sobreviver, eu preciso, então, ficar quietinha aqui. Né? E às vezes a gente vai crescendo e também vai ainda acreditando que a gente tem um espaço pequeno, uma dificuldade de expansão, né? Até de reconhecer os nossos próprios valores, as nossas capacidades. Quando a gente olha para esse irmão maior lá dentro, né, na outra bolsa amniótica, que vê ele maior, né, a gente sente então que é pequeno, que talvez não seja tão capaz como o outro é, ou que eu gostaria muito de estar lá, como se lá fosse muito melhor do que onde eu estou. São muitas sensações, são muitas percepções, tá? Isso me tocou muito profundamente. Por isso, eu quis trazer isso para vocês hoje como um tema oculto, porque era oculto e ainda é para muitas pessoas, porque isso é algo muito novo, né, que está chegando para nós, chegou agora, no final do ano passado, essa informação, e hoje a Graziella já está dando vários cursos no Brasil, estou participando de um curso de formação do sistema gemelar, porque eu sinto que isso vai trazer uma grande liberação, não só para mim, mas para todos, né, os clientes e as pessoas que eu puder levar essa informação, né? Então, como aquelas perguntas que nós colocamos, né, na divulgação do workshop, tem muito a ver com o nosso sistema gemelar. Então, quando eu tenho o hábito de dormir abraçado, né, com o travesseiro, preciso estar com esse aconchego, o que eu estou mostrando com isso?
Quando eu vou comprar uma peça de roupa, vou comprar algo, eu preciso comprar dois. Às vezes tem gente que compra mais, né? Estou comprando para quem? Que eu estou querendo mostrar? Porque a gente está sempre mostrando através de movimento coisas, o corpo mostra, né? Às vezes uma doença, algo que a gente desenvolve também para mostrar, às vezes até uma ligação, uma relação, um intercâmbio que a gente teve com um irmão gêmeo. E quando esses gemelares vão desaparecendo, vão morrendo, o que acontece? Eles são absorvidos às vezes pelo próprio corpo da mãe, pelo útero, e às vezes absorvidos pela gente também. Então, às vezes, esses irmãos gêmeos, eles vivem também em nós. Quando a gente não se dá conta disso, muito movimento que a gente vê, onde a pessoa não está na vida, não se permite, não tem alegria de viver, vem daí, do não reconhecimento, né, desses irmãos. Então, a Graziella até diz, né, quando a gente sente muito essa necessidade de dormir abraçado com o travesseiro, talvez precise mais, né? Às vezes não é um, às vezes são vários que a gente não se dá conta, né? Aqueles bichinhos que tem várias bolinhas dentro, né? Tem a FON, né? Que aqueles bichinhos são o ideal para que a gente possa dormir abraçado com eles, quando a gente sente essa necessidade. Por quê? Porque ali representam muitos, né? A Elisete está perguntando aqui, o fato de comer, né, mais que o necessário, pode estar relacionado com isso? Sim, está relacionado com isso, estou comendo por eles também. Quando a pessoa compra muita comida também, né? Não pode faltar, porque não pode faltar energia, porque lá faltou energia para todo mundo, né? Não foi possível todo mundo sobreviver. Antes a gente trazia muito isso só em relação aos nossos antepassados, né? Aqueles que, né, passaram necessidade, que morreram de fome, tem muitas situações assim, então a gente achava que estava só ligado a isso, né? Mas também está ligado a esse sistema gemelar, né? E também, como é que a gente expressa isso? Às vezes se sentindo excluído de situações, de grupos, como se a gente não tivesse um lugar nesses lugares, sabe? Como se a gente às vezes fosse invisível, as pessoas não me vê, parece que não, né, eu não faço parte, vou para um grupo, parece que as pessoas estão me excluindo. Isso não são as pessoas que estão excluindo, somos nós que sentimos isso em função de toda essa exclusão que a gente não consegue identificar, né? Então, pode ser, sim, pode ser, né, a Bia está falando ali, pode ser roupa, pode ser sapato. Eu observava muito o meu marido, porque ele às vezes chegou a comprar 2 perfumes iguais. E eu falava, gente, 2 iguais. Por quê? Ah, não sei. Sim, eu senti vontade de comprar. E a roupa também, várias roupas, aquelas coisas de nem tirar a etiqueta, guarda tudo, tá tudo lá no guarda-roupa, guardado, né? O que está... Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo mais ninguém aqui.
Caiu a conexão, gente. Voltou. Voltou, será para todo mundo? Será? Porque eu tô... Bem, só tem acho que 16 por enquanto. Tinha 25, né? Então, eu tô admitindo aqui porque as pessoas acho que... Deixa eu ver aqui. Se quiser me colocar de host, estou aqui. Caiu a sua também, né, Carol? Tá. Caiu. Peraí, Carol. E você, Carol? Voltei. Tinha caído todo mundo? Sim. Ah, tá. Graças a Deus. Voltei. Também achei que tinha perdido. Veja lá, Carol. Eu também já estava me sentindo excluída. Pensei que era só eu que tinha caído. Também fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu entrei meia hora antes para não perder. Meu Peraí. Deus. Então, estamos de volta. Carol, Oi, Majô. certo. Tudo certo aqui. Eu também me Será que... desesperei um pouco na hora, agora deu Não, mas tudo tá certo. tudo... será que entrou todo mundo? 24 ali, tá aparecendo. Faltam duas, acho que tinha 26. A última hora que eu olhei, Pois tava é, 26. eu estava Mas, admitindo. mas Eu o tava... pessoal que caiu, eles vão entrando depois. Ah, quando você volta para a reunião, para eles vai aparecer, e daí para mim vai aparecer aqui para aceitar eles. Tá. Então, estamos aqui. Viu o que que é o campo, gente? É isso, é desse jeitinho aí que nós nos sentimos lá. Foi para mostrar. Todos desapareceram. Como é que a gente entra? Em pânico. Não foi assim? Cadê todo mundo? Fiquei sozinho. Me senti excluída, né, Regiane? É assim que a gente se sente depois também, né? E eu não sei se vocês chegaram a escutar que os gemelares, um gemelar dos pais, ou do pai ou da mãe, nós também nos identificamos com eles. Então, quando o pai ou a mãe não reconhece ainda, não viu, não percebeu, não incluiu esse irmão, o filho se identifica com ele. E, por exemplo, se o filho se identifica com um irmão mais velho do pai, como é que esse filho vai se colocar diante do pai? Como vocês acham? Como grande. Por isso, durante muitas constelações, muitos clientes que eu acompanho, a gente trabalha a postura da pessoa em relação à mãe, às vezes o pai, e é difícil a pessoa falar, não consigo me colocar como pequeno, por mais que eu entenda. Por quê? Ele está identificado com o irmão mais velho do pai. E essa relação, gente, pode afetar várias áreas da nossa vida. Então, a gente vai, nas nossas relações, olhando para as pessoas como a gente olhou para esses irmãos. Então, por exemplo, num relacionamento de casal, eu posso olhar para o meu marido como um irmão que não foi reconhecido ainda. Sim. Aí a relação se torna do irmão. Sucesso, porque tudo está relacionado ao movimento de vida, né? Se eu não curei ainda essa dor da perda, do luto, porque é um luto, né? Toda vez que a gente entra em contato, né,
com esses irmãos, a gente vai liberando. E, gente, eu estou vivendo isso nesse processo do curso. É pesado. É pesado. É viver, às vezes, situações que vão ficando, traz muita dor. É um grande processo de liberação. Mas eu estou apaixonada por essa nova, né, possibilidade que surgiu no campo, para que nós possamos, né, nos curar e encontrar o nosso lugar nesse sistema gemelar, na nossa família, né, no nosso espaço. Quem somos nós diante, né? Nós podemos olhar para um filho olhando como se estivesse olhando para um irmão também. Se eu olho para um filho como se fosse um irmão mais velho, eu coloco esse filho num lugar, ó, lá em cima. E esse filho ocupa um lugar que é pesado para ele, porque ele acha que ele tem a responsabilidade até diante dos pais, de cuidar dos pais, se sente grande. São muitas informações novas, né? Eu estou ainda me trabalhando, aprendendo, vivenciando, né? Mas senti muito de trazer já essa informação e vocês vão sentir como que isso vai se mostrando a partir de agora, né? Vocês vão começar a perceber, às vezes, um sintoma no corpo, para onde aonde a gente estava dentro do útero da mãe, influencia muito como a gente olha para a vida. Então, tem alguns fetos que ficam virados para trás, como se estivesse olhando para a coluna da mãe, para trás, para o corpo dela. Quando está direcionado para trás, a gente está no escuro, a gente olha para um escuro. Aqueles que estão virados para frente, olhando para a barriga da mãe, estão num lugar mais claro. Tem uma percepção totalmente diferente da vida. Então, esse nosso lugar, eu até sugiro a vocês, né, que façam esse desenho do útero e assim, se centrem, ponha os lápis e deixa aquilo atuar. Você não pensa em nada, vai fazendo. Vai identificando onde você está e vai anotando todas as sensações que você tem. É fantástico, gente, como vem a informação. Como eu me senti ali, naquele lugarzinho. As sensações vão vindo. A Priscila está falando ali, minha filha se gerou dessa forma, de costas para a barriga e sentada. E às vezes, acontece também, quando vai, são muitas bolsas, vão crescendo, então fica, né, o útero tá ali, tudo apertadinho. De repente começam algumas bolsas esmagar as outras. Existe um processo de esmagamento, onde as que estão mais em cima podem cair em cima dos outros. A gente pode esmagar os nossos irmãos. E como é que vocês acham que a gente sente quando está caindo em cima do outro e às vezes até provocando a morte do outro? Culpa. Culpa que a gente não sabe, né? Não tinha noção de onde vinha essa culpa. E a culpa, às vezes, faz com que a pessoa depois queira também se punir.
né? Espiar essa culpa, que às vezes não vem só do sistema familiar. Agora a gente vai se dar conta do que aconteceu, quais foram as dinâmicas que nós vivenciamos ali com esses irmãos. Eu posso ter sido, de alguma forma, esmagada, né? Se alguém me pressionou, por exemplo, na cabeça, eu posso desenvolver uma dor de cabeça, que foi o que aconteceu com a Graziella, né? Que criou esse método do sistema gemelar. Ela dizia que tinha uma dor de cabeça horrível e tinha muitos problemas de saúde, e ela ficou em coma 2 vezes, e ela tinha um movimento de morte muito grande. Ela dizia que ela ficava deitada na cama e ela não tinha vontade de levantar. Mas os filhos começaram a adoecer. Ela disse que um filho dela caiu de uma ponte de 8 metros de altura e não morreu. E a partir do momento que os filhos começaram nesse processo também, né, de perigo iminente de morte, que ela começou a se fortalecer para olhar para aquilo. Foi onde ela procurou as constelações, foi trabalhar com o Bert, mas mesmo assim ainda não resolveu. E quando ela descobriu tudo isso e percebeu esse sistema gemelar, ela foi conversar com o Bert. E ele disse: esse trabalho é seu. E a partir daí ela começou a se fortalecer, né, para se trabalhar e poder trazer isso, né, para as outras pessoas. Então, as dinâmicas que acontecem, né, dentro do útero, por exemplo, aonde a gente fica muito próximo aos irmãos, tem influência até na nossa sexualidade, onde a gente às vezes é estimulado lá dentro, não sabe, né, ainda exatamente o que está acontecendo, mas já tem esse estímulo sexual. Então, é um campo, gente, que está se abrindo, maravilhoso. Eu estou muito feliz de poder estar me trabalhando com essa ferramenta e de poder trazer isso para mais pessoas. Eu estou só engatinhando por enquanto, tá? Porque eu estou no primeiro módulo, ainda tem bastante coisa pela frente, mas eu acho que essa informação já vai dar um start dentro de vocês. Quando chega a informação, algo já mudou. Já não é mais como era antes, quando a gente está na inconsciência. E agora, como diz a Graziella, a gente não tem mais desculpa para ficar em movimentos, né, de expiação, movimentos de depressão, de abandono. Quanto mais nós nos curarmos em relação a esse sistema gemelar, pode ser que existam coisas maiores que isso? Sim, eu acredito ainda, né? Que são etapas que a gente vai vivendo e crescendo e expandindo a nossa percepção. Então, primeiro o sistema familiar, depois a gente percebe que existem muitos campos, né, de pertencimento que nós fazemos parte também, que né, campos de religião, cultura do nosso país, e que no final de tudo nós fazemos parte de um grande campo, que é a humanidade, que somos todos iguais. Né? Esse sistema gemelar, e quem sabe daqui a pouco, né, alguém vai descobrir algo maior ainda. Que nós fazemos parte ainda de campos desconhecidos, ou já conhecidos e não, né, ainda não veio, não foi comunicado.
é expansão. Expansão de consciência. Então, a Elisete está perguntando aqui, me identifiquei muito, como iniciar um tratamento? O que eu tenho percebido? A partir do momento em que eu tive essa informação, as pessoas começaram a chegar. E eu comecei a fazer trabalhos e eu via que eram já os gemelares. Porque é como se a gente tivesse cego para uma determinada coisa. Então, mesmo dentro das constelações antigas, eu já me dava conta que aparecia no campo, irmãos que eu não identificava. Eu ficava até pensando, mas por que aparece? Se eu já trabalhei, por exemplo, aborto, eu já trabalhei, né? Mas ainda aparecia isso no campo e eu não sabia ainda, na minha vivência pessoal. Agora eu estou me dando conta do que era. E agora, já começando também a trabalhar com os clientes, né? Da forma como a gente pode. Através, às vezes, de uma visualização, nós vamos fazer um trabalho hoje, né? Hoje vai ser um trabalho para todos, tá? Normalmente eu faço sorteio de uma constelação, mas hoje, com esse novo tema, eu vou fazer um trabalho com todos. Para a gente ir se abrindo um pouco mais para esse sistema, né? Então, é possível... Encontrei isso na internet. Ah, Siri está me respondendo aqui. É possível, sim. Na constelação, quando a gente começa já a identificar, já fazendo essa inclusão, percebendo no nosso corpo, onde está, talvez, a memória, porque às vezes é através de uma doença mesmo, de um sintoma físico, que a gente não consegue resolver. Então, é possível, sim, começar já a ter uma percepção, né, através do corpo, através de uma terapia, da gente já ir olhando para esse sistema, vendo as relações, crescendo nesse trabalho. É tempo, é amadurecimento. Cada dinâmica que a gente vai trabalhando, é aquilo que eu disse, é um luto que a gente vai vivendo, e conforme a gente vai liberando essa energia, dessa dor, desse luto, a gente vai ganhando vida. É como se as nossas células ganhassem mais oxigênio. Sim. A Sandra falando que está com problema, né? De gastrite. Sim. O que pode acontecer, né? Ali nesse envolvimento, quando os nossos irmãos, por exemplo, né, vão desaparecendo, o que acontece? Vão se decompondo. Então, nessa decomposição, muita coisa pode acontecer. Nós podemos engolir isso, tá? Tem uma dificuldade depois, às vezes, até com mau cheiro, que a gente fica no nosso corpo, pode se mostrar através de um problema, por exemplo, no estômago? Sim. Ou um mau cheiro, que tem gente que tem, assim, um problema enorme com cheiro. Ai, não posso sentir cheiro ruim. Coisa de pele, gente. Quando, né, tem uma pessoa que eu conheço que fala, eu tenho pavor quando eu vejo pele descamando, sabe? Aquilo me dá um pavor. De onde vem isso? O que nós vivenciamos ali? A gente viu essas células, se decompondo. E elas, às vezes, foram... como é que eu disse? Estão no nosso corpo. Não sei se alguém viu há um tempo atrás, não faz muito tempo, um bebê que nasceu com um feto dentro dele. Não sei se alguém chegou a ver essa notícia.
O bebê nasceu com um feto dentro dele. O que vocês acham que era isso? Incorporou. Então, é um novo campo lindo que vai se abrir, já se abriu, para que a gente possa encontrar o nosso lugar. E ter relações mais saudáveis. E conforme a gente vai se desidentificando, né, com esses irmãos, os nossos gemelares, os gemelares dos nossos pais, imagina como é pesado, né, carregar isso. Por isso existem tantas repetições também, né, que a gente vê de padrões de repetição, de doenças, de comportamentos pelos pais. Alguém quer trazer alguma informação? Nós vamos abrir. Alguém quer trazer alguma pergunta que talvez eu saiba, se eu não souber, vou buscar a resposta e passo depois para vocês. E como eu disse, eu estou começando esse estudo agora. Márcia, eu fiz essa pergunta, tive uma aula com uma médica. Esse curso que eu estou fazendo é na Espanha. Essa médica também é de lá. E eu fiz essa pergunta: todo mundo é gemelar? E ela disse que, pela medicina tradicional, na faixa de 30% mais ou menos, né, é considerado gemelar. Mas ela está acompanhando esse trabalho da Graziella, né, embasando esse trabalho de forma científica, e ela me respondeu que, para ela, na visão deles, 100% das pessoas são gemelares, né? Então, assim, a gente pode filtrar também, né, tudo isso, vamos observando, porque agora nasce um campo de pesquisa também. Nós também podemos colocar tudo isso no campo e percebendo, né, fazendo pesquisa com isso, testes, vamos nos colocando no campo da resposta, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou trazer alguma informação? Se quiser, dá para abrir também levanta a mãozinha aí, ou se quiser abrir o microfone. Oi, Majô. Lembra de mim? Isabel, tudo bem? Tá me escutando bem? Tô sim, Isabel. Como é que você tá? Tudo ótimo. Mas que linda, muito bom ouvir teus conhecimentos. Maravilhoso. O meu interesse é que o meu marido é irmão gêmeo, Tá. tem um irmão vivo, e ele é bem competitivo em relação ao irmão. Assim, tipo, se incomoda muito. Se o outro tem, ele tem que ter mais, não é? E o irmão não pode ter, entendeu? Não é só querer ter igual. Tem que ter mais e tem que tirar do outro. Você tem alguma coisa assim que você já possa falar sobre isso? Então, sim, o que eu posso te dizer? Que provavelmente isso vem sim, Isabel, dessa relação que talvez ele se coloque até fiel aos outros irmãos, né? Não sei, as dinâmicas agora são muitas. O que a gente precisa fazer é colocar no campo, né? Para a gente avaliar até a relação deles, né? Se ele, por exemplo, tivesse disposto ou quisesse olhar para isso, né? Numa constelação, para a gente realmente ver da onde que vem tudo isso, né? Mas, normalmente, quando são irmãos gemelares da mesma bolsa amniótica, tem isso, né? Existem muitas bolsas. E quando eles são da mesma bolsa, geralmente tem uma afinidade muito grande. Ele é univitelino? Foi na mesma bolsa? Não, ele é bivitelino e não tem afinidade. Tem bastante competição, assim. Sim. Então, depende muito da onde estavam, se estavam na mesma bolsa, né? Porque
quando tem alguns gêmeos que têm uma afinidade tão grande, eles sentem o que o outro está sentindo, né? E já outros não, como é o caso dele. Pode ser que estavam em bolsas separadas, qual foi a dinâmica que aconteceu? Pode ser que um seja maior que o outro, que está querendo se mostrar como maior. Então, assim, Isabel, teria que olhar, né? Não tem, assim, uma coisa clara para te dizer. Ok, obrigada. Nada, querida. Alguém escreveu alguma coisa aqui, não deu tempo de eu ler. Eu tenho uma dor, deixa eu ver aqui. Tenho uma dor na alma. Realmente me identifiquei muito com esse assunto, mexeu comigo. Sim. Eliane. Uhum. E a gente sim, quando é só de ouvir, parece que aquilo, né, fez um sentido para a gente. É porque tem a ver. Né? Vou pedir para vocês, nós vamos fazer uma vivência, né? Quem tiver Posso só disposto. perguntar uma coisa? Sim, Regiane. Oi, a Isabel. Isabel. Jô, como eu sou nova aqui, do desenho do útero da mãe que você falou, né? Que você fez para a gente. Eu coloco todos os meus irmãos ali também? Sim, Posso essas. identificar eles pelos nomes? Então, Isso. assim, Não? não. Aqui são só os gemelares, tá, Isabel? Ah, tá. São só os que estiveram dentro do útero com a gente. Então, Entendi. Essa parte não tinha entendido. Então, eu não identifico nenhum deles, não coloco ele junto nada, não. Só ele não. e os outros geminares. Aqui é o útero da mãe, né? Então, Isso. aqui são só os gemelares. Aqui a gente vai identificando as bolsas amnióticas, né? E Sim, conforme você vai desenhando, você vai tendo sensações e percepções. entendi. E aí Obrigada. anota isso. Muito interessante. Vocês vão ver o que vem, gente. É fantástico. Sabe? Para ir se dando conta já do que né, atua ali e o que a gente sente. Major, Obrigada. eu, vendo o seu desenho, chega a dar até mal-estar, porque são muitos gemelares, né? Sim. Muitos. Então, a impressão que dá é que, tipo assim, que isso é uma coisa comum de acontecer. Então, parece que a gente não vai resolver nunca, porque é muita gente ali para a gente dar conta. Você sabe que há uns 8 anos atrás, eu fiz um exercício num grupo que eu estava participando. A gente fez um exercício para ver quantos irmãos a gente tinha, porque, né, assim, abortados, né, a gente não tem noção, né? E nesse exercício, gente, entraram 25 pessoas no meu. Pensei, meu Deus, 25? Aí pensei, nossa, na época eu não conseguia, né, digerir aquilo. Eu falei, porque é muita, né? Meu pai teve um primeiro casamento, depois que casou com a minha mãe, tudo soube de alguns abortos, mas, né? Então eu acho que a informação já veio ali. Só que eu não sabia, né, como lidar com isso, não tinha noção. Então, realmente, essa médica, né, que está participando do curso, ela diz que pode se desenvolver até 300 células embrionárias. Então, é muita coisa, às vezes. Né? Mas, eu penso assim, a gente está, né, há um tempo trabalhando, né, o sistema familiar, já liberamos tantas coisas, né? Então, agora, com muito amor, vamos olhar para esse sistema gemelar para poder incluir, né? E nos sentir em paz, né? Sentir que a gente tem, que a gente é autossuficiente para viver,
Porque às vezes a gente fica dependendo ainda muito dos outros. Quando a gente olha muito para fora, esperando, por exemplo, a aprovação dos outros, né? Como se dependesse do outro olhar e me valorizar. Esse olhar para fora, às vezes é olhar para outras bolsas, né, onde existiam esses irmãos, onde eu fico esperando que eles me aprovem, que eles me olhem, que eles me reconheçam. Então, tudo isso vai sendo reproduzido aqui fora depois, nas nossas relações. Então, o amigo imaginário, né, é esse irmão gêmeo, né, que se mostra, que a gente conversa, né, quando criança, é uma representação desse irmão, né? Então, Maju, só um oi. minutinho. A gente tem muita afinidade e a criança tem muita sensibilidade nos primeiros anos de vida, né? Aí a gente fala, mas depois eu cresci e não vi mais, porque a gente vai se bloqueando, né? Essa percepção que a gente tem maior, assim, a criança vai, a gente vai crescendo e vai perdendo. A sensação de vazio é isso, né? Eu sinto que falta algo. Quem é que falta? Quem é que falta? Falta incluir, falta reconhecer. Exatamente como a gente faz no trabalho da constelação da familiar, né? Quando a gente tem irmãos abortados, né, que atuam em nós, quando a gente reconhece eles, dá um lugar no coração, como é que a gente se sente? Fica melhor, fica feliz, né? Se sente mais completo. Mas só isso não era o suficiente. Isso que é importante a gente perceber, que às vezes não resolvia a inclusão só desses, né, dos abortados. Que talvez ainda precisasse olhar para esse sistema, para os gemelares. Né? E está perguntando aqui também como ajudar, né, os nossos filhos quando tem esse movimento de dor, de dúvida do porquê estar vivo, né? A gente ajuda os nossos filhos curando a gente mesmo. Então, tudo aquilo que eu me responsabilizo, então, por exemplo, se eu olho para o meu sistema gemelar, se eu incluo, né? O que eu estou fazendo? Eu estou liberando o meu filho de não ter que se identificar com isso, de não ter que carregar isso por mim. Então, às vezes, a gente quer que o filho mude, né? Que ele se cure. Mas, primeiro, quem tem que se olhar, quem tem que se curar? São os pais. Se responsabilizar pelas nossas coisas, para que a gente possa liberar os filhos, né? Não só os filhos, né? A Sandra está falando ali, os descendentes, sim. E o que a gente vê é a repetição em muitas gerações, né? Então, hoje, com todo esse trabalho onde a gente vai ganhando essa autonomia, né? Esse estado adulto, né? Mais responsabilidade a gente tem. Quanto mais informação a gente tem, mais responsabilidade a gente tem, porque não tem desculpa mais para não trabalhar, para continuar na dor, né? Para continuar num movimento que não é vida, né? Um movimento de tristeza, de pesar, né? Ou de depressão. Isso não é vida. Então, precisa ter coragem também para a gente olhar, né? Se trabalhar, porque o recurso está aqui, a ferramenta está aí. A gente não faz, mas e se os pais não se responsabilizam? Como se autocurar de uma questão que é dos pais? Ah, tá. Aí, assim, ó, quando é criança, gente, a criança, ela não tem ainda essa consciência nem força para se responsabilizar. Então, ela é sacrificada mesmo pelos pais.
É um sacrifício que a gente impõe aos filhos quando a gente não assume as coisas que a gente tem que assumir e o filho está ali no sacrifício. Agora, tanto é que a gente pode fazer a constelação pelos filhos, para liberá-los também, né? Porque através do sintoma do filho, a gente sabe também aquilo que eu não estou olhando, que eu não percebi ainda, né? Então, nós temos essa autonomia de constelar para os nossos filhos até que momento, né? A gente pode, até o momento em que eles se tornam adultos, se tornam independentes financeiramente. Então, quando ele é independente financeiramente, ele vai poder também, o quê? Cuidar das próprias coisas. Então, se eu hoje sou adulta e estou vendo que os meus pais não assumiram coisas, o que eu posso fazer? Eu posso olhar, reconhecer, honrar, dar um lugar, por exemplo, no meu coração, né, a esse irmão, e se desidentificar. É o que a gente faz no trabalho da constelação, né? Quando a gente está identificado com alguém, o que a gente diz? Agora eu vejo que você é você e eu sou eu, né? Então, eu me libero de você. Respeito, dou um lugar no meu coração, te incluo, mas agora eu me libero. E aí a gente deixa com os pais o que é deles. Mas isso quando a gente tem consciência, porque quando a gente não tem, o filho, por lealdade, que a gente chama lealdade invisível, né? Amor cego, carrega também pelos pais. Né? Por isso é tão importante o quê? O autoconhecimento. A gente se trabalhar, né? A gente procurar buscar uma terapia, né? Fazer algo, e hoje tem tudo muito disponível, gente. Com a quarentena, com essa pandemia, a gente foi agraciado, porque, assim, uma infinidade de coisas gratuitas também, né? Na internet, coisas boas, né? Então, assim, não tem mais desculpa para não fazer, né? Tá tudo disponível para a gente. A gente só precisa ter coragem de olhar para as nossas dores, né? E olhar para os nossos filhos também, perceber quando a gente está sacrificando eles, né? Se eles estão na dor, é porque tem alguma coisa em desacordo, em desordem. Vou pedir para vocês colocarem os pés apoiados no chão. A coluna mais ereta. Quem quiser permanecer de olhos fechados, pode fechar os olhos. Isso, vai prestando atenção agora na respiração. Inspira bem lento e profundamente pelo nariz, solta pela boca. E vai fazendo essa respiração conectada com o coração. Como se você respirasse através do coração. Agora você vai se abrindo para o seu sistema gemelar.
E você pode imaginar agora que você está dentro do útero da sua mãe. E vai se dando conta das suas percepções sensoriais. Tudo que você ouviu, tudo que você tocou, sentiu, corpo. Tudo que você viu. Vai percebendo se você está aí sozinha ou se tem outros com você. Aí voltando lá nessa primeira fase da gestação. Vai se dando conta agora da sua bolsa amniótica. Vai expandindo a sua percepção. Os movimentos. Como você se sentia. Perceba se existiam outras bolsas ocupando o útero junto com você. Para onde você está virado? Para a coluna da mãe? Para a barriga? Vai sentindo se está claro, se está mais escuro. Percebendo essa expansão, essa multiplicação de células, o seu crescimento. Veja se tem ainda espaço suficiente para você, ou se você sente que já está apertado. Sinta existe esse processo aonde os seus irmãos já começam a desaparecer. Perceba se você queria imitá-los, se você queria segui-los na morte, para esse lugar aonde eles estavam indo. Para que você pudesse ficar junto com eles, se unir a eles.
Veja qual é a sensação que você tem. Perceba se você ficou com raiva deles terem te deixado aí. Foram embora e você ficou sozinha. Raiva da morte que levou os seus irmãos e não levou você. Se permanecer um sentimento de que você não foi bom o suficiente para que os seus irmãos continuassem com você. Se você se fechou para as relações, esse movimento interrompido foi muito doloroso para você. E você não quer mais se arriscar na vida. Como se você não fosse bom o suficiente nem para morrer e nem para viver. E você vai se dando conta das dinâmicas que aconteceram, de como você reagiu a essas perdas. E vai encontrando o seu lugar aí. Reconheça os que vieram antes de você. E respeite o destino deles, assim como foi o certo. Reconheça os pequenos que vieram depois de você. E vai encontrando o seu lugar. Quando você rejeita a vida, é como se você estivesse se vingando dos seus irmãos. Porque a morte não te quis. E o que te resta é a vida. Agora, a sua alternativa é viver. E todos os seus irmãos permanecem e continuam vivos através de você. Todos eles continuam sendo seus irmãos por toda a vida. Vai reconhecendo cada um deles. Vai dando um lugar no seu coração, no seu corpo.
Inclua cada dinâmica que teve com os seus irmãos. E sinta que todos os sintomas do seu corpo já podem se liberar. Que todas essas memórias que ficaram guardadas nas suas células já podem se transformar. E você pode escolher viver você pode escolher desfrutar da vida. E também liberar seus filhos de carregar um irmão que você ainda não tinha reconhecido. Agradeça aos seus irmãos que escolheram morrer para que você vivesse. E suporta essa chance que você teve de viver e a culpa que ficou com ela. Você pode ir adiante, mesmo com a culpa de ter sobrevivido. E você pode se dar conta ainda, se você vê no seu animalzinho de estimação um irmão seu. Um irmão maior ou um irmão menor. Quem ele representa? E agora você pode olhar para os seus irmãos e dizer para eles: eu tomo a vida pelo preço que custou a cada um de vocês. E que custou a mim. Eu agradeço a tudo como foi. Eu escolho a vida. Eu me abro
para mim mesmo. Eu me amo. Vida. Agora eu me permito tomar o meu lugar. A dor do passado já pode passar. Sim, eu me permito desfrutar da vida. Essa é a minha forma de honrar o meu sistema familiar e o meu sistema gemelar. Vida. Sintam as suas células vibrando uma nova energia. Mais vida, mais oxigênio, mais amor. Agora o amor pode fluir livremente. No tempo de cada uma,
agradecendo a vocês mesmas por estarem se abrindo para algo novo. A gente vai, aos poucos, no tempo de cada uma, vai voltando. Alguém gostaria de compartilhar a experiência que teve? Se teve alguma percepção? Leonie sentiu muito frio, né? Uhum. E suor. E quando o amor começa a fluir a vida, a gente esquenta, dá calor. Alguém fez uma pergunta aqui, a Vaneide, como fazer para diferenciar uma situação da outra durante uma constelação? A partir do momento que a gente tem olhos para ver, né? Que é aquilo que eu falei, enquanto a gente não tem informação e não se trabalhou ainda, a gente não consegue ver algumas coisas no campo, né? As coisas se mostram, mas a gente não consegue identificar ainda o que é. Então, a partir do momento que o constelador começa a se trabalhar nesse campo dos gemelares, ele tem possibilidade de perceber quando é algo sistêmico familiar, quando é algo sistêmico gemelar. Agora, né, nas novas constelações, nós trabalhamos também com o nosso guia interno, que nos dá as respostas, né? Então, a gente pode, a todo momento durante o trabalho, a gente pode estar fazendo essas perguntas para o nosso, né, orientador interno, vamos dizer assim, né? E ele vai nos orientando durante o trabalho, quando a gente tem alguma dúvida também, tá? Então, eu quero até aproveitar para informar para vocês que em setembro vou estar começando uma turma nova de formação, né? Esse curso, né, eu já estou indo para a 6ª turma de formação, e para quem tem interesse em trabalhar com as constelações, e também para aqueles que querem se trabalhar. Então, é uma jornada, né, de autoconhecimento, onde a gente vai passando, né, por vários encontros, trabalhando o sistema familiar pai e mãe, trabalhamos relacionamento de casal,
sistema de profissão, a nossa profissão, empresa, as doenças na família. Então, assim, é um grande crescimento, né? E é a oportunidade também de estar aprofundando mais, entrando em contato, aprendendo a lidar com o nosso guia interno, ouvir essa voz interna que nos orienta, né? Treinando isso para que a gente se direcione, né? Para campos maiores, né? Então, fica aí um convite, né, para vocês. Alguns que estão aqui já fizeram curso de formação comigo, a Sandra, a Ruslana, acho que é isso. É um processo de purificação interna, né, onde a gente vai trabalhando as nossas questões e nos preparando para poder trabalhar com o outro, né? Porque aquilo que a gente ainda não trabalhou em nós, a gente não consegue trabalhar com o outro, né? Então, nessas situações, quando um cliente chega e com um tema que a gente ainda não tem bem resolvido, né, dentro de nós ou no sistema, vão acontecer as contratransferências, né? Eu fico emaranhada com esse cliente e não tem uma solução, né? Então, por isso, o cliente também mostra muito do que a gente precisa trabalhar ainda em nós. E a gente está num eterno processo de crescimento, né? Então, a gente vê que quando já trabalhou muito também, né, já com a família, então, a gente vai se abrindo também para outros campos, né? Então, fica um convite para vocês, e eu também vou estar enviando para vocês um formulário com algumas perguntas, e eu gostaria que, se vocês pudessem, né, tirar um tempinho, responder, são poucas perguntas, e dentre essas pessoas que toparem, né, e responderem, eu vou fazer um sorteio de uma constelação, tá? Então, conforme vocês forem enviando, eu e a Carol, que me auxilia no marketing, a gente depois vai fazer um sorteio e vai avisar quem foi o beneficiado aí, quem que foi o presenteado, tá bom? Algo que a Sandra falou ali que é muito importante. Na constelação, a gente não tem a intenção de mudar ninguém. Quando a gente vai se trabalhando, tem uma ressonância, né? Então, quando a gente se cura, isso vai reverberando para o campo do sistema. Então, automaticamente, né, mesmo que não saibam, os outros vão recebendo, né, essa nova energia de vida, e muitos também vão se curando. Tá? É um convite para que, né, possam chegar em vocês mesmas e poder espalhar isso, né? Não só para a família, mas para todos em volta, né? Porque quando a gente está nesse movimento de vida, tudo em volta, né? A gente influencia com a nossa energia, tá? Então, eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês, né? Foi um encontro muito especial, né? Eu fico muito feliz com esse novo movimento e tenho certeza que vai trazer muito crescimento e muitas liberações para todos nós, tá? Gratidão imensa, então, e até o próximo encontro. E agradeço a Carol também, que me auxilia aí, graças a ela tudo isso acontece. Carol, obrigada. E gratidão se vocês puderem participar, né, com o nosso formulário lá. E logo, logo a gente vai estar mandando mais informações sobre a formação, ok? Uma ótima noite para vocês. Tudo de bom. Beijo no coração. Beijo, Majô. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijos, bom frio aí para vocês, viu? Eu tô derretendo aqui. Beijo, até a próxima. Beijo. Oi? Bom calor aí para você. Ai, nem me fale. E tá chovendo, hein? Gente, um beijão. Tchau, tchau. Gratidão. Um grande beijo para você. Até a próxima. É. Tchau, tchau. Beijo, Majô. Beijo, Carol.